Então, turma, nós vamos falar hoje sobre sistema digestório, né? E aí, quando nós falamos de sistema digestório, nós temos algumas patologias, algumas doenças associadas ao trato gastrointestinal. Além disso, é importante nós compreendermos que muitas das situações, das patologias associadas ao sistema digestório, existem vários medicamentos que são usados, que são considerados MIPs, né? Medicamentos isentos de prescrição. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre azia, gastrite, úlcera e constipação, tá? Essas são as principais situações que nós vamos falar envolvendo o sistema digestório. Mas antes de nós falarmos do sistema, das doenças associadas ao sistema digestório, vamos conversar um pouco sobre a fisiologia desse sistema. O sistema digestório, né, ele consiste do trato gastrointestinal, e aí quando nós falamos do trato gastrointestinal, gente, são túbulos ocos, né? O trato gastrointestinal é um túbulo que une desde a região da boca, região superior, até a região anal, que é a região inferior. E é um túbulo onde vai passar os produtos alimentares e o restante desses produtos alimentares. E ele é constituído, o trato gastrointestinal, pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, que é dividido em três porções, duodeno, jejum e ilho, e o intestino grosso, que é dividido entre o colo, reto e o ânus. Esses órgãos que eu comentei para vocês, e parte desses órgãos compõem o trato gastrointestinal. E, lógico, cada região dessa, gente, tem um ponto importante. Cada região dessa tem uma funcionalidade dentro desse sistema. Além disso, o sistema digestório ele é composto também por órgãos glandulares, ou seja, glândulas. E se é uma glândula, esses órgãos têm a capacidade de secretar substância para o sistema digestório. Entre essas glândulas, nós temos aí as glândulas salivares, que secreta aí a saliva, que ajuda, por exemplo, na degradação, na digestão do amido. Tem-se o fígado, né? O fígado secreta outras substâncias responsáveis também por ajudar no processo de digestão. O fígado acaba também absorvendo substâncias. Tem-se a vesícula biliar, que se produz a bile, né? E essa bile é responsável principalmente pela secreção aliás, principalmente pela digestão de lipídio, e tem também-se o pâncreas, que é um outro órgão responsável pela secreção de alguns hormônios, como a insulina, o glucagon. Então, você observa que o sistema digestório ele é bem complexo nesse sentido e tem uma função, e tem funções muito importantes, que é o que eu vou comentar agora nesse próximo slide. As funções do trato gastrointestinal, né? Quando a gente pensa no sistema digestório, sem dúvida, a primeira coisa que vem na nossa mente como função é a digestão. Mas, muito além disso, o sistema digestório ele trabalha em conjunto para que aconteça o processo de digestão e a finalização desse processo, que é a absorção. Porque o sistema digestório ele não só digere, mas ele digere com um objetivo: absorver os nutrientes ou substância daquele processo de digestão. Mas, para acontecer o processo de digestão, tem outro sistema, tem outro processo, tem outras coisas que acontecem, como a motilidade, né? Tem que ter motilidade. O que é essa motilidade? Motilidade, turma, é o movimento peristáltico, é o movimento em que o órgão faz, né? E geralmente esse movimento peristáltico ele acontece de cima para baixo, tá? Então, toda vez que a gente fala motilidade, nós estamos nos referindo aos movimentos peristálticos que acontecem no sistema digestório. O objetivo, um fundamento desse movimento peristáltico é literalmente de carregar esses produtos. Além disso, o sistema digestório também, gente, ele tem a função de secretar, favorece a secreção de substâncias. Por exemplo, no estômago, secreta o ácido clorídrico, o HCl. Qual a função aí, nesse caso, do HCl? Sem dúvida, favorecer o processo de digestão. E o que é a digestão? A digestão é quando se reduz moléculas grandes em partículas menores, com o intuito de favorecer a absorção.
que é a última função aí do sistema gastrointestinal. E o que seria essa absorção? É quando as substâncias menores, elas passam da onde foi administrada, da onde foi ingerida, para a corrente sanguínea. E aí isso é chamado de absorção. Então, de modo geral, o sistema digestório ele tem essa função, gente: motilidade, secreção, digestão e absorção. Se nós estamos falando, né, em si do, do, se nós estamos falando em si desse aspecto associado ao sistema digestório, nós temos que entender a importância da função de secreção. E aí, quando nós falamos na secreção gástrica, nós estamos falando da produção do ácido clorídrico no organismo. E aí, gente, o estômago, ele secreta, ou seja, ele produz por dia 2,5 litros de ácido clorídrico. Então, todos os dias é produzido 2,5 litros de suco gástrico. E por um lado, a gente pode até observar e achar que é uma grande quantidade. Mas essa quantidade, gente, está se referindo à necessidade realmente da digestão dos alimentos, né? Até porque nós, teoricamente, nós temos 3 horários que são fixos alimentar, que é pela manhã, né? Logo cedo, meio-dia e possivelmente entre o início da noite ou a metade da noite. E aí, nesse momento, tem que ter o suco gástrico, porque tem que ocorrer o processo da digestão daqueles alimentos. E, além disso, sempre tem que ter uma quantidade de suco gástrico nesses intervalos, porque é muito comum as pessoas fazerem a ingestão de algum alimento entre o período dessas refeições. E o objetivo da produção de grande quantidade de suco gástrico é nada mais, nada menos do que favorecer o processo de digestão. Contudo, tem que se tomar muito cuidado quando o indivíduo ele tem gastrite ou úlcera, tá? Porque essa quantidade de suco gástrico, quando o paciente tem gastrite ou úlcera, já é ruim, já vai levar a lesões estomacais, que a gente vai falar lá na frente. O suco gástrico, gente, o ácido clorídrico, né? Essa secreção gástrica, ela é composta por alguns produtos. Ela é composta por algumas substâncias, como o ácido clorídrico, né, que é o HCl, que é o ácido do estômago. Também tem pepsinogênio, que é uma proteína, e tem que é degradada pela pepsina, que é a enzima, e tem a prorrenina. Tudo isso que eu comentei para vocês são componentes presentes no suco gástrico. Então, assim, quando se fala em suco gástrico, ácido clorídrico, então é só ácido clorídrico. Não. Além do ácido clorídrico, tem outras substâncias. Outro ponto. As células secretoras de muco são abundantes e os íons bicarbonato ficam presos no muco. Primeira coisa que nós temos que compreender. Quem produz o suco gástrico são as células do estômago. Essas células do estômago são chamadas de células parietais, tá? São chamadas de células parietais. E além disso, na região estomacal, existem células secretoras de muco. O que são essas células? O que são esse muco? Gente, a parede do estômago, ela é revestida com muco. Ela é revestida com muco e bicarbonato. É como se fosse uma camada de proteção. Por quê? Se o suco gástrico, que geralmente tem um pH aí, principalmente em jejum, de 2, de 3, ou seja, é muito ácido, se esse suco gástrico ele entrar em contato com a parede das células do estômago, vai lesionar essas células. E aí, nesse sentido, nós temos uma barreira de proteção, que é o muco. Então, faz-se o muco e o muco impede o contato do suco gástrico com a parede do estômago, certo? Contudo, quando a gente desenvolve gastrite ou úlcera, quando a gente desenvolve gastrite ou úlcera, um dos motivos é essa barreira de proteção, que ela está mal feita, está degradada. Tem alguma situação que está impedindo essa barreira de proteção, tá? E geralmente, quais são os fatores que levam
a degradação dessa barreira de proteção ou não formação dessa barreira de proteção adequada. A infecção por Helicobacter pylori, o fumo, o excesso de bebida alcoólica, o uso de medicamentos, alimentos muito gordurosos ou muito ácidos, tudo isso pode levar à degradação do muco e facilitar aí o desenvolvimento de gastrite e úlcera. Lembrando, gente, que quando eu falo gastrite, eu estou falando que é uma inflamação da parede estomacal. E quando eu falo úlcera, eu estou falando que é uma lesão mais profunda dessa parede do tecido ou esofágico, ou gástrico, ou intestinal. Nesse sentido, turma, vamos começar a entender como é que ocorre a formação do ácido clorídrico. Até porque nós precisamos entender como é que forma o ácido clorídrico, porque a partir dessa formação, a partir da indução desse ácido clorídrico, da indução à secreção do ácido clorídrico, que a gente vai ter locais de ação dos medicamentos que são utilizados aí para azia, que são utilizados para gastrite úlcera, como ranitidina, omeprazol, misoprostol, hidróxido de alumínio, de magnésio. Então, vamos entender como é que ocorre a formação do ácido clorídrico para a gente depois entrar nas classes farmacológicas desses fármacos aí utilizados para gastrite e úlcera. Primeira coisa. O ácido clorídrico é uma solução isotônica. Quando a gente fala solução isotônica, nós estamos nos referindo a uma solução que tem a mesma quantidade, seja dentro da célula ou fora da célula, tanto de soluto como da solução. Então, quando eu falo a secreção, né, é uma solução isotônica de ácido clorídrico. Então, estou dizendo que a quantidade de ácido clorídrico, ou seja, de HCl, ou do próton, ou do cloreto, no estômago é a mesma dentro da célula. Por quê, gente? É importante nós compreendermos o seguinte, que o ácido clorídrico, esse HCl, ele vem da onde? Ele vem das células parentais. São as células parentais que levam à produção desse ácido clorídrico. Como é que acontece isso? Eu vou passar até uma imagem, o próximo slide, só para vocês terem ideia de como seria uma célula estomacal. Olha só, turma, na parte esquerda, tá? Na parte esquerda, nós temos aí algumas reentrâncias do estômago e em azul nós temos aí uma célula parental, tá? Em azul nós temos a célula parental, que essas células parentais, elas têm que função? Elas têm a função de secretar ácido clorídrico. Lógico que ela não secreta ácido clorídrico consequentemente, ela secreta os íons próton e cloreto, e esses íons lá no estômago vão formar o ácido clorídrico. Então, inicialmente, o que acontece? Observa que a célula parental ela tem uns canalículos bem no centro, que é onde representa essa seta vermelha. O que acontece? A célula parental, gente, quando ela sofre estímulo de alguns hormônios, como gastrina, histamina e acetilcolina, que eu vou mostrar mais adequadamente já, ela leva à liberação do cloreto. Quando ela secreta, quando ela empurra o cloreto para dentro do estômago, o que acontece? O potássio presente no estômago, ele entra dentro das células parentais e ela é induzida a secretar o próton. Ela é induzida a secretar o hidrogênio. Então, ela secretou inicialmente o cloreto. Depois, com o auxílio do potássio, porque o potássio entrou dentro da célula, ela secretou o hidrogênio. Hidrogênio mais cloreto, ou seja, próton mais cloreto, forma um ácido clorídrico. Que é o que está mostrando aqui, ó. O cloreto, ele é transportado ativamente para os canalículos, chegando à luz do estômago, que é aquilo que eu comentei para vocês, né? Ele é secretado nesse intuito. E depois que isso acontece, depois que acontece a secreção do cloreto,
é acompanhado de entrada de potássio, ou seja, o potássio ele entra dentro das células parentais e ele é trocado pelo hidrogênio, e o hidrogênio vai para dentro do estômago, formando assim um ácido clorídrico. Mas quem secreta o hidrogênio? É a bomba de Proto, mais conhecido como bomba de Proto, ou bomba K+, H+, ATPase ou ATPase, que é a famosa bomba de Proto, que é onde o omeprazol, o lansoprazol, o enzomeprazol, o rabeprazol vão agir, tá? Então, esta é a maneira de que ocorre a produção do ácido clorídrico. Além disso, gente, lembra lá na química que quanto mais próton tem uma solução, mais ácida ela vai ser. Nesse caso, as células estomacais também têm a enzima anidrase carbônica, que é uma enzima que leva à produção de hidrogênio, de próton. Por isso que o suco gástrico ele é bastante ácido. E é importante agora, nesse momento, eu comentar para vocês que as células estomacais, as células parentais, para que ocorra a produção do suco gástrico, ela precisa sofrer estímulos, tá? E esses estímulos, eles podem ser indutores do suco gástrico ou eles podem ser inibidores do suco gástrico. Por exemplo, quando eu falo dos estímulos gastrina, acetilcolina e histamina, nós estamos falando aí de estímulos que induz a produção do suco gástrico. Então, são substâncias que ativam as células para levar à produção do suco gástrico. Mas quando eu falo em prostaglandina, E2 ou prostaglandina E2 é um estímulo negativo, ou seja, é um estímulo que inibe a produção do suco gástrico. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma célula que tem esses receptores para essas substâncias e os estímulos que podem levar à produção do suco gástrico e inibir esse suco gástrico. Então, turma, olha só. Nós temos aí a representação de uma célula parental, tá? Aí nós podemos observar que nós temos a célula na região interna e nós temos a célula na região externa, tá? E aí, se vocês observam, turma, na região externa, na membrana das células, nós temos alguns receptores. Nós temos receptor para acetilcolina, nós temos receptor da esquerda para a direita, o receptor da acetilcolina, o receptor da histamina, o receptor da prostaglandina e o receptor da gastrina. Observa aí uma curiosidade. O receptor da acetilcolina, que é o receptor muscarínico, o receptor da histamina, que é o receptor H2, e o receptor da gastrina, que é receptor de gastrina, esses três receptores, eles induzem a produção do suco gástrico, tá? Eles induzem a produção do suco gástrico, então são estímulos indutivos da secreção do suco gástrico. Mas, se vocês observam a prostaglandina E2, quando ela se liga ao receptor de prostaglandina, ela inibe, olha aí o sinalzinho de menos e vermelho, ela inibe a produção do suco gástrico, tá? E isso é importante em que sentido? Gente, da mesma maneira que o nosso organismo ele tem que ser estimulado a produzir suco gástrico, ele também tem que ser inibido, né? Porque uma hora ou outra o organismo ele percebe, opa, vou deixar de produzir suco gástrico, já tem a quantidade necessária, não preciso produzir mais, tá? E aí, gente, pensando nesse contexto, é importante nós compreendermos aonde ocorre a ação dos fármacos, tá? Então, por exemplo, tem medicamentos que bloqueiam a acetilcolina, como por exemplo, aí tem um exemplo, a diciclovirina, que bloqueia a acetilcolina. Bloqueando a acetilcolina, não vai ter essa indução do cálcio. Não tendo essa indução de cálcio, vai ter diminuição da produção de suco gástrico. Nós temos os medicamentos que bloqueiam o receptor da histamina,
como, por exemplo, a cimetidina, a ranitidina, porque bloqueando o receptor da histamina, não vai ter ativação dessa enzima adenililciclase, e aí não vai ter nenhuma ação interna na célula, e isso não vai produzir o suco gástrico. E, gente, observa na parte inferior desta imagem, nós temos aí a bomba de próton. Lembra que a bomba de próton, a função dela é trocar o potássio pelo hidrogênio. Então, ela secreta hidrogênio dentro da célula, desculpa, dentro do lume do estômago. E aí, isso produz o ácido clorídrico. E tem os medicamentos que bloqueiam a bomba de próton, como omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol. E aí, nesse sentido, turma, é importante nós compreendermos essas ações desses fármacos, tá? E nós temos um outro fármaco que também age já ativando o receptor de prostaglandina, porque lembra que o receptor de prostaglandina, ele faz inibir a enzima adenililciclase. Inibindo essa enzima adenililciclase, não vai ter essas funções internas na célula, então não vai ter produção do suco gástrico. E o medicamento que bloqueia, aliás, o medicamento que age no receptor de que age no receptor de prostaglandina é o misoprostol. O misoprostol, gente, é o nome do princípio ativo do fármaco Citotec, tá? O Citotec, ele é um fármaco abortivo, né? E acredito eu que eu já até comentei para vocês em outro momento em sala que o Citotec, gente, ele foi desenvolvido, né? O misoprostol, ele foi desenvolvido para tratar gastrite e úlcera. Só que um dos efeitos adversos dele é o aumento da contração uterina, por isso que ele é utilizado como abortivo. Nesse contexto, turma, vamos falar então dos fármacos, da classe de fármacos que vão ser usados para a supressão da produção de ácido gástrico. Lembrando que o objetivo desses fármacos é diminuir a produção do suco gástrico ou neutralizar esse suco gástrico. Não é interessante que uma pessoa, quando toma esse medicamento, ela fique totalmente, como posso dizer, ela fique totalmente sem suco gástrico. Por quê? Porque ele tem que ter suco gástrico para fazer o processo digestório, tá? E aí nós temos as classes que pertencem aí à diminuição da produção do ácido gástrico, do suco gástrico. Nós temos aí os inibidores da bomba de próton, tá? Nós temos os antagonistas dos receptores H2 da histamina, nós temos os análogos das prostaglandinas, nós temos os sucrafatos, os antiácidos, os anticolinérgicos e os agentes citoprotetores. Nós vamos falar de cada classe dessa e eu vou comentar os que são mais adequados para gastrite, para úlcera, os que não têm tanto efeito, que é mais para a azia, queimação, pirose, tá? Os que têm um efeito bom, mas não são tão utilizados porque têm efeitos adversos muito intensos. Nós vamos falar agora de classe por classe. Quando nós falamos na classe inibidores da bomba de próton, o próprio nome da classe, gente, já nos refere qual é a ação, né? Qual é o mecanismo de ação desses medicamentos. Inibe a bomba de próton. Inibir na bomba de próton não vai ter a troca do potássio pelo hidrogênio. Se tem menos hidrogênio no lume estomacal, tem mais formação do ácido clorídrico. Se tem menos ácido clorídrico, menos ácido é. Se menos ácido é, maior probabilidade de cicatrização da gastrite e da úlcera. Essa classe ela é representada, gente, pelo omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, tem o deslansoprazol, tem outros fármacos também que não estão aqui, tá? E turmas, sem dúvida, esta classe hoje é a classe mais eficaz, é a classe melhor que tem para tratar gastrite e úlcera. Geralmente, esses medicamentos devem ser ingeridos durante ou antes das refeições. O omeprazol tem uma exceção, que o omeprazol tem que ser antes das refeições, de preferência pela manhã, em jejum,
porque como ele é uma prodroga, ele é mais ativo em pH bastante ácido. Usos terapêuticos, que pode ser o uso terapêutico dessa classe de medicamento. Eles pode ser utilizado para tratar úlceras gástricas ou duodenais, né, gente? Lembrando que a úlcera, ela recebe o nome de acordo com a localização que ela se encontra. Ela pode ser chamada de úlcera gástrica, quando é no estômago, úlcera duodenal, quando é no intestino delgado, na região do duodeno, e úlcera esofágica, quando é no esôfago, tá? Essa classe de medicamento também pode ser utilizado para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Quando a gente fala doença do refluxo gastroesofágico, gente, um dos motivos, principalmente do refluxo, né, em outras palavras, um dos principais motivos do refluxo é porque o suco gástrico está tão ácido que ele acaba sendo irritativo para o estômago. E um mecanismo de defesa do corpo é retirar esse suco gástrico através do vômito, através do refluxo. Contudo, quando a pessoa tem demais refluxo, uma pequena quantidade desse suco gástrico ele sai do estômago e vai para o esôfago. Como o suco gástrico ele é ácido, vai acabando lesionando a parede das células do esôfago. E isso vai formar uma gastrite, né, uma inflamação, uma esofagite, desculpa, que vai levar a uma inflamação no esôfago e pode desenvolver uma úlcera esofágica. E também pode ser utilizado, gente, para o tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison. O que é essa síndrome? Essa síndrome, gente, é um tumor que tem no estômago. Esse tumor é um tumor de gastronoma. Esse tumor ele produz em grande quantidade a gastrina. E lembra que a gastrina é um dos hormônios responsável pela produção e estimulação do suco gástrico. Então, imagine um tumor de célula, né, células que estão produzindo em grande quantidade de gastrina. E aí essa gastrina vai agir mais fortemente, levando, né, literalmente a esse excesso de suco gástrico. Quais são os efeitos adversos dessa classe? O indivíduo ele pode ter náuseas, dores abdominais, prisão de ventre, flatulência e diarreia. Lembrando, gente, que essas classes, esses efeitos adversos, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, e não necessariamente todos vão ter. A outra classe, gente, que sem dúvida é uma das também mais utilizada para o tratamento da gastrite e úlcera, é os antagonistas dos receptores H2 da histamina, que inclusive eu já falei deles para vocês, né, na aula de antihistamínicos. Também pode ser chamado de bloqueadores dos receptores H2 da histamina. O próprio nome da classe já nos diz qual é o mecanismo de ação, né? Eles vão competir com os receptores da histamina, os receptores H2. Se por acaso a histamina não se liga ao receptor H2, diminui o estímulo na produção do suco gástrico. Quais são os fármacos desta classe? Nós temos cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina, tá? Aí os mais utilizados nós temos a cimetidina e ranitidina e sempre dá preferência mais para a ranitidina, porque tem menos efeitos adversos do que a cimetidina. Lembra que eu comentei para vocês que a cimetidina ela leva a ginecomastia em homem, galactorreia, leva alterações menstruais em mulheres, ela é uma indutora enzimática, então tem vários problemas associados ao uso da cimetidina. Esta classe, gente, de fármacos é muito útil na secreção ácida noturna. Então, pacientes que têm, por exemplo, muita secreção, muita acidez noturna, essa classe ela acaba sendo até melhor do que os inibidores da bomba de próton. Esses fármacos podem ser administrados ou em dose única, entre o jantar e antes de se deitar. O uso terapêutico também pode ser utilizado para o tratamento da esofagite, por causa do refluxo, como também pode ser utilizado para o tratamento da gastrite, da úlcera gástrica e duodenais. Efeitos adversos
Diarreia, cefaleia, tontura, dor muscular e prisão de ventre. A mesma orientação da classe anterior. Não necessariamente todos que fizeram uso dessas medicações vai sentir esses efeitos. Vamos falar agora, turma, sobre os análogos das prostaglandinas. Quando eu falo análogo, eu estou falando de algo semelhante, né? Então, esse fármaco aí, o misoprostol, que é o Cytotec, ele é semelhante às prostaglandinas. E qual a importância das prostaglandinas no estômago? As prostaglandinas, gente, elas têm função protetora. Elas têm função de inibir a secreção gástrica. Além disso, as prostaglandinas também ajudam na produção do muco. Então, o misoprostol ele é semelhante à prostaglandina E2 e I2. E qual a importância disso? Lembra que nós temos um receptor nas células parentais, que são receptores de prostaglandina. Então, o misoprostol ele se liga a esse receptor e a função desse receptor é inibir a enzima adenilato ciclase, a adenilil ciclase. Inibindo essa enzima vai deixar de produzir o suco gástrico, tá? Lembrando, gente, que como nós estamos falando desse fármaco, esse fármaco, por ser o princípio ativo do Cytotec, ele é um fármaco restrito a nível hospitalar. Não se pode comercializar esse fármaco. Se por acaso algum indivíduo comercializar este fármaco ilegal em farmácia ou venda, ele pode ser preso, de acordo com o Código Penal brasileiro, até por 7 anos, porque isso é considerado tráfico de droga, venda de medicamentos contra a saúde pública, tá? E nós conhecemos, né? Infelizmente, nós sabemos aí farmácias, pessoas que vendem o Cytotec, mas ele é de nível hospitalar, literalmente. E quais são o uso terapêutico do misoprostol? Ele promove a cura de úlceras gástricas, tá? E aí, turma, já tem que tomar muito cuidado com o uso do misoprostol, porque ele pode levar a diarreia com ou sem dores e cólicas abdominais, porque o misoprostol ele aumenta as contrações abdominais, uterinas, e também muito cuidado em pacientes que já têm doenças inflamatórias intestinais, pólipo, porque se tomar esse medicamento pode exacerbar essas doenças intestinais inflamatórias. Uma outra classe de medicamentos que são utilizados para ajudar aí na diminuição da produção de suco gástrico ou ajudar na proteção da parede estomacal, nós temos os sucrafatos, né? Um dos exemplos de sucrafato, nós temos o octasulfato de sacarose adicionado de hidróxido de alumínio. Não sei se vocês já ouviram falar de um medicamento chamado sucrafilme, que é um sucrafato, tá? E qual a importância ou como é que o sucrafato ele age, né? O sucrafato, gente, ele diminui a lesão induzida pelo ácido gástrico devido à proteína da mucosa mediada pela pepsina. O que seria isso? Lembra que eu falei para vocês que o suco gástrico ele é uma solução que, além do ácido clorídrico, ele tem outros elementos, eles têm outros produtos, tem outras substâncias, tá? E aí, em uma dessas substâncias que tem no suco gástrico é a pepsina. Essa pepsina ela é uma enzima que ela tem a função de quebrar proteína. O que é que acontece? Quando o indivíduo ele tem gastrite ou quando o indivíduo ele tem úlcera, tem uma lesão no estômago. E a enzima pepsina, ela consegue chegar até as células. E lembra, gente, que as células também são formadas de proteína. Então, o que é que a pepsina ela faz com essa proteína que está na membrana plasmática das células? Ela começa a quebrar. E a quebra dessas proteínas vai levar a um problema de lesão.
A pepsina quebrando as proteínas da célula vai levar à lesão, o que isso não é adequado. E aí, quando se utiliza o sucrafato ele tem a capacidade de inibir essa pepsina, né? De bloquear a ação dessa pepsina. Então, vai diminuir as lesões associadas a isso. E é muito importante esse medicamento, esse sucrafato, gente, eles são bastante utilizados, principalmente antes das refeições, porque quando nós nos alimentamos, é produzido mais pepsina para ajudar na degradação das proteínas alimentares. E aí, o aumento dessa pepsina para degradar as proteínas alimentares pode levar a um problema estomacal. Usos terapêuticos do sucrafato, profilaxia das úlceras de estresse. Aí vou chamar a atenção de vocês para uma coisa cientificamente, tá, gente? Não é que vocês vão sair aí dizendo as situações para o público de vocês, mas é só para vocês terem ciência. Gente, não existe úlcera gastrite nervosa. Não existe esse negócio de gastrite nervosa. A gastrite ela não vai sair louca, gritando por aí, não. O que acontece existe o que nós chamamos de úlcera por estresse, ou úlceras de estresse. O que seria isso? Quando nós estamos nervoso, ansioso, estressado, essas substâncias que são estímulo indutoras para a secreção dos sucos gástricos, elas são induzidas, elas são aumentadas. Então, toda vez que nós estamos nervosos, aumenta aí a histamina, aumenta a acetilcolina, e, consequentemente, vai induzir a produção do suco gástrico. E aí, indivíduo que já tem suscetibilidade a ter gastrite ou tem gastrite ou úlcera, quando está nervoso, sente mais azia, sente mais dores, por causa da produção excessiva do suco gástrico, tá? Mas não é porque a úlcera é nervosa. Não existe isso. A úlcera não é nervosa. São a tua condição psicológica que está levando à produção de substâncias que vai induzir a produção do suco gástrico. Nesse sentido, turma, muito cuidado no uso, por exemplo, desse fármaco do octasulfato de sacarose adicionado de hidróxido de alumínio, porque é o seguinte, o hidróxido de alumínio, ele tem um perfil cortipante, tá? Enquanto o hidróxido de alumínio ele tem um perfil cortipante, o hidróxido de magnésio, ele tem um perfil laxativo. Mas aí, no caso do sucrafato, que eu estou dando um exemplo, ele tem hidróxido de alumínio. Então, ele pode levar à prisão de ventre. Pessoas que utilizam demais hidróxido de alumínio pode ter prisão de ventre, tá? E tomar muito cuidado em pacientes que têm insuficiência renal crônica em tomar esses fármacos que têm hidróxido de alumínio, porque o hidróxido de alumínio ele pode se acumular e pode levar a problemas neurológicos, situações neurológicas. Em relação aos antiácidos. Turma, em relação aos antiácidos, eu não considero o antiácido um, um fármaco ou fármacos que vão diminuir a produção do suco gástrico. Os antiácidos, a função dele é neutralizar o suco gástrico, tá? E nós temos alguns tipos de antiácidos. Nós temos aqui, há exemplos que tem aqui no slide. Nós temos o hidróxido de magnésio, o trissilicato de magnésio, o hidróxido de alumínio e bicarbonato de sódio. Lembrando que quando geralmente nós falamos dos antiácidos, por exemplo, estomazil, gastrol, esses antiácidos, eles acabam tendo uma associação de várias substâncias. Não é somente uma, tá? E os antiácidos, eles são agentes neutralizadores diretamente do ácido. Então, o que seria isso? Vamos imaginar um paciente, ele está com o suco gástrico bastante ácido e ele vai tomar, por exemplo, um bicarbonato de sódio.
O bicarbonato de sódio, gente, ele é uma substância básica. Na verdade, os antiácidos são substâncias básicas, tá? E aí, quando ele entra em contato, por exemplo, a substância básica entra em contato com o ácido do estômago, vai ter uma reação química de neutralização. O ácido com base neutraliza, ou seja, forma um sal mais água. Esse sal vai ajudar na neutralização da solução. Nesse caso aí, o suco gástrico, que era ácido, ele vai ter agora um perfil neutro, tá? Então, o suco gástrico que estava um pH de 2, de 3, ele vai ficar com um pH de 6, 6,5, 7. Ou seja, neutraliza. E aí diminui a queimação, diminui a azia. Lembrando, gente, que quando nós falamos em queimação, azia, nós estamos utilizando um termo comum, sendo que o termo técnico sendo que o termo técnico, né, para azia, para queimação, é pirose. Além disso, é muito comum quando o indivíduo ele tem azia, gastrite ou úlcera, e o indivíduo ter eructação. O que seria essa eructação? Seria o arroto. E, além disso, há um fator também associado, que é um dos sinais e sintomas que a gente deve sempre avaliar, a tosse. O paciente, quando ele está tossindo, pode significar que ele tem azia, gastrite ou úlcera. Por quê, gente? Ele pode estar com refluxo, esse refluxo ele pode lesionar o esôfago e isso pode levar a uma irritação e, consequentemente, um dos mecanismos de tentar diminuir essa irritação é a tosse. Os antiácidos, ele tem a terapia mais simples para tratar os sintomas de secreção excessiva, tá? E assim, gente, é momentâneo, é momentâneo. O uso de antiácido é paliativo, não se trata gastrite e úlcera, tá? Além disso, os antiácidos também eles adsorvem a pepsina, ou seja, bloqueia, inibe o efeito da pepsina, que é aquela enzima que quebra as proteínas da parede das células, que pode levar a uma lesão. E tomar muito cuidado com esses antiácidos, porque principalmente o bicarbonato de sódio, eles podem levar a alcalose sistêmica, ou seja, o sangue ele pode ficar com pH aí básico. Mas é muito raro acontecer isso. Desses casos, o mais comum que pode acontecer é o bicarbonato de sódio. Os outros quase não se tem na literatura casos que aconteceu isso. Outros fármacos utilizados, gente, que na verdade que podem ser utilizados, mas que não é utilizado, nós temos os anticolinérgicos, porque bloqueia o receptor da acetilcolina, nós temos aí a pirazepina e a telazepina. Contudo, turma, vocês não vão ver na prática clínica o uso desses fármacos aqui não, para gastrite e úlcera não. Por quê? Porque são fármacos que agem sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático, então vai ter efeitos colaterais mais acentuados. Além disso, a eficácia deles são reduzidas, tem outros melhores, tá? Como os inibidores da bomba de prótons e os bloqueadores dos receptores de histamina. E nós temos aí os agentes citoprotetores. Esses agentes citoprotetores, a função deles, gente, é ajudar a produzir prostaglandina benéfica, ajudando a produzir muco, tá? Ajudando a produzir o muco para reverter a parede das células estomacais para não ter a lesão pelo suco gástrico. Nós temos aí a rebamipida, encabete e a carbectinosolona, tá? Turma, alguma pergunta que você deseja fazer, comentário sobre os fármacos utilizados aí para gastrite e úlcera? Então, a gente vai para o nosso último momento, né? Nós vamos para o último conteúdo, assunto que nós vamos falar agora sobre laxativos, tá? Gente, se nós estamos falando de laxativos, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a um produto que tem como objetivo fazer o esvaziamento do cólon, fazer com que o indivíduo evacue as fezes. E aí, se o indivíduo está utilizando um laxativo, tudo indica que um dos motivos é porque ele está com prisão de ventre ou ele está com constipação.
tá? Mas os laxativos, eles não são utilizados somente para quando o indivíduo está com constipação. Ele também é utilizado, gente, para quando se deseja fazer exame, né? E como, por exemplo, exames radiológicos, exames endoscópicos, como, por exemplo, a colonoscopia, e quando o paciente vai fazer alguma cirurgia eletiva abdominal, para evitar aí, por exemplo, o estufamento do intestino, como também se tiver um corte nesse intestino, não ter extravasamento de fezes e não levar a uma infecção, tá? É, como eu comentei para vocês, essas preparações, esses laxativos, eles promovem o esvaziamento rápido do colo, eliminando os materiais fecais. Vamos falar de alguns laxativos aqui. Sem dúvida, eu acho que um dos mais consumidos, um dos mais usados, nós temos os laxativos amolecedores do bolo fecal, né? Que são, por exemplo, aí, o óleo mineral e o sulfoxinato de octil sódico docosato, que esses fármacos aí, a função dele é amolecer o bolo fecal, tá? E essas substâncias, elas têm uma vantagem, porque elas não são absorvidas, né? Não vai para a corrente sanguínea, e elas atuam aumentando a massa fecal, amolecendo e facilitando o seu trânsito. Contudo, gente, esses fármacos aqui, o óleo mineral e o docusato, eles têm um pequeno problema, porque assim, o efeito deles não são tão imediato. Geralmente demora aí 1, 2, até 3 dias para fazer um efeito literalmente laxativo. Então a pessoa tem que, dependendo do indivíduo, né, da situação do indivíduo, ele toma aí por dia em torno de 4 a 6 colheres de óleo mineral e só depois de 2 dias é que vem fazer efeito. Mas eu aconselho, caso o paciente não tenha muito problema, o uso desses fármacos, porque eles são menos dependentes, ele faz com que os indivíduos se tornem menos dependentes, porque um dos grandes problemas do uso de laxativo é porque pode levar ao colo preguiçoso, né? O intestino ele pode ficar preguiçoso e ficar só dependente de laxativo. Lembrando, turma, que quando nós falamos em laxativos, um dos principais, o grupo principal que mais usa laxativo são mulheres, né? As mulheres, por si só, elas têm um perfil constipante, né? Elas sofrem mais de constipação do que os homens, então acabam utilizando mais. E tem um outro fator, é muito comum observar pessoas utilizando laxativo não porque tem constipação, mas é para aumentar o trânsito intestinal, para diminuir a absorção de nutrientes e ajudar no emagrecimento. Inclusive, tem alguns protocolos de emagrecimento que utilizam laxativos antes das refeições, que é principalmente os laxativos estimulantes cartáticos, que é o sene, ruibarbo, cáscara sagrada, aloe vera, que é muito comum, por exemplo, endocrinologistas prescreverem esses laxativos cartáticos estimulantes, que é a base de planta, tá, gente? Para que possa ajudar no emagrecimento. Nós temos aí os laxativos osmóticos. Esses laxativos osmóticos, nós temos aí a lactulose, sorbitol, polietileno glicol. Nós temos, gente, o manitol que parece um açúcar, que é muito rápido também, tá? Parece um açúcar. E eles são osmóticos por quê? Porque eles estão associados, gente, a tentar aumentar, hidratar as fezes. Então, hidratando as fezes vão ficar mais amolecidas, facilitando assim a sua eliminação. E nós temos os laxativos salinos também, que tem essa função aí de hidratar mais as fezes, que é o leite de magnésio, o citrato de magnésio e o fosfato de sódio, tá? Quem nunca ouviu falar ou quem nunca tomou, por exemplo, leite de magnésia, né? Que é aquele frasco azul, tá? Que é dado para quando a criança tem verme ou tomou remédio de verme. E como eu falei para vocês, nós temos aqui os cartáticos estimulantes, né? E aí tem que tomar muito cuidado com os cartáticos, gente, porque eles são irritativos, né? E aí, como eles agem irritando o intestino, isso aumenta os movimentos peristálticos e, consequentemente, estimula os reflexos mioentéricos. Então, acaba tendo uma produção de acetilcolina e essa acetilcolina aumenta o movimento peristáltico.
E aí, lembra que o movimento peristáltico ele é importante para que ocorra a expulsão das fezes. E dentre esses cartáticos, nós temos aí a cáscara sagrada, o aloe vera, o sêmio, o ruibarbo, o óleo de rícino. Nós temos também, turma, aquele tamarine, tá? Que é a base da cássia, da planta cássia. Então, é muito importante esses fármacos aí. Como eu falei para vocês, eles são bastante utilizados para o tratamento aí, para o paciente emagrecer. Mas ele leva uma cólica muito forte. E o nosso último medicamento laxativo que eu vou comentar para vocês, e que é sem dúvida muito conhecido, é o Bisacodyl, né, que é o famoso Lactopurga, que é o do Colax também. Então, gente, o Bisacodyl, turma, ele não deveria ser um medicamento laxativo usado mais comumente, mas infelizmente é um dos mais comercializados, é um dos mais vendidos. Qual é o grande problema do Lactopurga? Ele acaba lesionando demais o intestino. Como ele lesiona demais o intestino, o indivíduo ele pode ter inflamação, o indivíduo pode ter sangramento. E o Bisacodyl ele deveria ser utilizado em casos extremos somente para favorecer o ato de defecar ou esvaziar o colo para exames, tá? Não deveria ser utilizado para outra finalidade, por causa da grande contração que ele ocasiona, ele causa muita cólica, muita dor. E o Bisacodyl, ele aumenta o peristaltismo da musculatura lisa intestinal, ele produz acúmulo de íons e líquido no colo, gerando assim fezes líquidas, mas acaba sentindo muita dor. E tem que tomar muito cuidado, porque o Bisacodyl ele é um dos fármacos que leva muita dependência. O que seria isso? O intestino ele se acostuma muito rápido com ele. Então, toda vez que a tolerância, né? Causa tolerância. Então, toda vez que o indivíduo ele for precisar usar o Bisacodyl, geralmente ele vai ter que sempre estar aumentando a dose para fazer aquele efeito laxativo. E isso não é bom. Contraindicação. Não pode se utilizar o Bisacodyl devido a essa contração, quando o indivíduo tem ilho paralítico, obstrução intestinal, apendicite aguda, desidratação intensa, doenças inflamatórias intensas, porque o Bisacodyl pode agravar essas situações. Efeitos colaterais, o indivíduo ele pode ter arritmia, náusea, eructação, que seria o arroto, arritmias cardíacas, cansaço e câimbras. Principalmente cansaço, gente, devido ao esforço intenso que vai fazer para a evacuação. E câimbras, porque ele faz com que ocorra perda demais de potássio. E aí o indivíduo ele pode ter câimbra.